Marina estava com 9 meses de gravidez, prestes a dar à luz pela primeira vez. Embora cheia de ansiedade, ela se sentia verdadeiramente abençoada por estar prestes a receber um novo membro na família. Seu marido, Carlos, trabalhava em um escritório e tinha os fins de semana de folga. No entanto, ele não oferecia muito apoio em casa ou ajudava com as compras, pois geralmente voltava para a casa dos pais nos fins de semana. Carlos tinha um vínculo profundo com seus sogros e, como a casa deles ficava perto, ele passava quase todos os fins de semana lá, sem motivo específico. Desde que ficou grávida, Marina foi cautelosa ao levantar objetos pesados. Em sua rotina diária, amigos compreensivos costumavam ajudar quando ela comprava itens pesados, como arroz. Sua rotina começava acordando cedo, preparando o café da manhã para Carlos e vendo-o sair para o trabalho. Depois, ela fazia a limpeza e a lavanderia e saía para fazer as compras necessárias. Quando voltava para casa, começava a preparar o jantar. Só depois de terminar essas tarefas, Marina podia finalmente relaxar. Desde que tirou licença maternidade, ela adotou um novo hobby: blogar. Todos os dias escrevia um diário acompanhado de fotos que tirava, como refeições, o céu azul, flores desabrochando no jardim e muito mais. Muitos amigos e conhecidos deixavam comentários, e esses momentos de escrever no blog se tornaram pequenas alegrias diárias para ela. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Carlos voltou para casa como de costume. Ele descuidadamente colocou sua bolsa e jaqueta no sofá e Marina as arrumou pendurando-as em um cabide. "Bem-vindo de volta. Fiz hambúrgueres para o jantar", disse ela. "Vou tomar um banho", respondeu Carlos de forma curta e foi direto para o banheiro. 3 anos se passaram desde que se casaram, e havia pouca gentileza ou consideração da parte dele. Às vezes Marina se perguntava se era assim que deveria ser um relacionamento conjugal, mas ela se resignava a isso. Quando Carlos voltou de pijama, Marina lhe entregou uma bebida. "Onde está a cerveja?", perguntou ele olhando para o bar. "Desculpe, esqueci de comprar hoje. Vou pegar amanhã", respondeu Marina. "Sério? Vai à loja de conveniência agora", ele disse com evidente raiva. Marina ficou irritada. Por que ele estava pedindo à esposa grávida para fazer isso? "Se você quer tanto, por que não vai você mesmo? É difícil para mim me mover com essa barriga grande." Naquele momento, Carlos ficou ainda mais irritado e começou a gritar. "Você que esqueceu de comprar, é seu trabalho consertar esse erro. Só porque está grávida não significa que você merece tratamento especial. Minha mãe sempre disse que é importante continuar se movendo para o bem da saúde." Sabendo que ele não se acalmava facilmente quando estava com raiva, Marina relutantemente decidiu ir à loja de conveniência. Quando chegou, esbarrou em sua vizinha, Laura. "Oh, Laura, boa noite." "Boa noite, Marina. Você também esqueceu de comprar algo? Fiquei sem molho, então vim aqui." A voz alegre de Laura levantou um pouco o ânimo de Marina. "Meu marido realmente queria cerveja e me disse para comprá-la." "Por que ele não foi ele mesmo?" "Foi o que eu disse, mas não adiantou." "Parece que você está tendo um tempo difícil, Marina." Depois de andarem juntas por um tempo, elas se despediram em uma encruzilhada. Quando voltou para casa, Carlos estava relaxando no sofá, assistindo TV, sem nem mesmo ter limpado após o jantar. "Por que demorou tanto? O que estava enrolando? Me dê a cerveja", disse Carlos com a voz descontente e insensível, partindo o coração de Marina. No entanto, ela entregou-lhe a cerveja sem dizer uma palavra e começou a limpar depois da refeição. Como ele podia dizer tais coisas para ela, especialmente quando estava grávida? Marina sentiu vontade de retrucar, mas não queria outra discussão, então permaneceu em silêncio. Depois jantou, tomou um banho relaxante e foi para o quarto. Na manhã seguinte, Carlos agiu como se nada tivesse acontecido. Parecia ser do tipo que esquecia tudo depois de uma boa noite de sono. No entanto, Marina não conseguia esquecer as palavras dele da noite anterior,
e conscientemente o ignorou. Por que você está com essa cara tão cedo de manhã? Não desconte em mim. Estou indo para o trabalho agora, então seja um pouco mais considerada. Você sabe a importância da gratidão, certo? Ele continuou. E Marina, chocada e incrédula, apenas suspirou profundamente ao vê-lo sair. Tome cuidado, certo? Eu quero jantar hoje à noite. Até mais. Sem qualquer explicação, Carlos saiu apressadamente. Depois de vê-lo sair, Marina cuidou das tarefas domésticas e foi às compras, como de costume. No entanto, como Carlos mencionou que não jantaria, ela decidiu preparar algo simples só para si mesma. Quando estava prestes a começar sua refeição sozinha à noite, ouviu o inesperado retorno de Carlos e correu para a entrada. Estou de volta. Obrigado pelo trabalho duro, mas você disse que não precisava de jantar hoje, certo? Sim, mas minha festa de bebedeira foi cancelada. Estou com fome. Você tem algo para comer, certo? Bem, só preparei uma refeição para mim hoje. Ao ouvir isso, o rosto de Carlos se contorceu de raiva. Você não considerou a possibilidade de eu voltar? Isso é inacreditável. Dizendo isso, ele foi para a mesa de jantar e, ao ver o jantar que Marina preparou, seu humor piorou. Como você chama isso de refeição? Eu questiono seriamente se você está cumprindo suas obrigações de dona de casa. Não desperdice o dinheiro que estou ganhando. Marina rapidamente preparou algo para si mesma. Por favor, não fique assim tão bravo. Talvez você devesse aprender a cozinhar corretamente com minha mãe. Carlos sempre a comparava com a mãe dele, sem perceber o quão dolorosas essas comparações podiam ser. Não posso comer isso, vá comprar algo. Ao ouvir isso, o coração de Marina afundou ainda mais. O que ele pensa dela? Já era noite e ela havia tomado banho. Ele não poderia ir comprar ele mesmo? Esqueça, você esqueceu de comprar cerveja ontem. Não preparou o jantar hoje, é tão frustrante. Estou voltando para a casa dos meus pais. Carlos saiu furioso e sozinha em casa, Marina estranhamente sentiu um alívio. Na manhã seguinte, como esperado, Marina recebeu uma ligação furiosa da mãe de Carlos. Como você pode não servir uma refeição adequada para Carlos? Isso parece assédio moral, se não pior. Marina explicou o que aconteceu, mas a sogra não aceitou suas explicações. Então Marina pediu desculpas e encerrou a ligação. Após a chamada, o humor de Marina despencou. Como Carlos não estava em casa, ela decidiu tomar um brunch tranquilo. No entanto, o pensamento de Carlos voltar para casa naquela noite pesava em sua mente. Considerando os acontecimentos de ontem, Marina decidiu fazer um jantar especial. Fez compras com mais cuidado do que de costume, escolhendo ingredientes e adicionando a cerveja favorita de Carlos ao carrinho. Estava determinada a preparar um jantar que recebesse elogios de Carlos. Reduziu um pouco o tempo de atualização do seu blog para dedicar mais tempo à culinária. Depois de dedicar tempo suficiente às preparações, a mesa estava lindamente posta, como se fosse uma ocasião especial. Olhando para ela, Marina sentiu uma sensação de realização e não pôde deixar de se elogiar. Com isso, ele deve ficar satisfeito. Ela esperou pacientemente na sala de jantar para Carlos voltar para casa, mas, com o passar do tempo, não havia sinal dele. Tentou contatá-lo várias vezes pelo celular, mas não houve resposta e ela ficou mais preocupada à medida que o tempo passava. 1 hora, depois 2 horas se passaram e Marina começou a ficar ansiosa. Ele poderia ter ido para a casa dos pais? Pensando nisso, ligou para os pais de Carlos para verificar. Mas eles disseram que ele não tinha ido lá também. Tentou ligar para Carlos várias vezes, mas ainda não houve resposta. Quando a meia-noite se aproximou, Marina já estava considerando contatar a polícia, quando um Carlos cambaleante voltou para casa. Ele parecia claramente bêbado. "Estou em casa", disse ele. Marina correu para a entrada preocupada e encontrou Carlos deitado no chão do corredor. "O que aconteceu? Você está bem?" Ao ouvir a voz de Marina, ele respondeu com raiva. "Muito barulho, vá embora." Ele então cambaleou em direção à sala de jantar. Quando Marina tentou apoiá-lo, ele afastou sua mão com força.
Não me toque. Não venha perto de mim com esse rosto feio. Pensar que você é minha esposa. Em seu estado de embriaguez, ele cuspiu essas palavras e então se deitou ali mesmo. Aquelas palavras foram mais do que chocantes para Marina. Por que ele não consegue considerar os sentimentos dos outros? Suas observações a magoaram profundamente e ela foi tomada por pensamentos de que talvez ele não a visse mais como família. Lágrimas surgiram em seus olhos. Ela havia colocado tanto esforço em cozinhar, tudo foi em vão. Com esse pensamento, Marina jantou sozinha, envolta em solidão. Na manhã seguinte, Carlos acordou como se nada tivesse acontecido. Minha cabeça dói, acho que bebi demais, mas por que você me deixou no corredor? Você escolheu deitar ali, Carlos, não é minha culpa, respondeu Marina. Você não é minha esposa? Pelo menos cuide de mim quando estou bêbado. As palavras de Carlos fizeram Marina questionar por que ele sempre a culpava de imediato. Se você não ia comer em casa, pelo menos poderia ter me avisado. Preparei uma boa refeição e te liguei várias vezes. Por que não respondeu? Então Carlos respondeu friamente. Minha festa de bebedeira de anteontem foi remarcada para ontem. Eu tenho que te relatar tudo? Além disso, você sabe como é difícil atender o telefone durante uma reunião. Pense na minha situação. Com cada palavra que Carlos dizia, o coração de Marina ficava mais frio e suas expectativas em relação a ele diminuíam. Dessa forma, ela não se sentiria magoada ou desapontada novamente. Esse pensamento permaneceu em sua mente. Estou tirando uma folga e voltando para a casa dos meus pais amanhã. Estar com você ultimamente é desagradável e entediante. Vendo a atitude de Carlos de menosprezá-la, Marina começou a considerar cada vez mais a opção do divórcio. Seu bebê estava prestes a nascer e seu coração acelerava de antecipação. Mesmo tendo ouvido histórias sobre as dores do parto de amigos, a empolgação de Marina para conhecer a nova vida dentro dela superava essas preocupações. Os vizinhos frequentemente a encorajavam com palavras como "só falta um pouquinho", o que iluminava seu humor. "Ei, quer fazer uma viagem em família em breve?" Depois que Carlos voltou para casa, ele fez uma sugestão surpreendente. "Sério? Mas estou falando de uma viagem em família. Minha mãe e meu pai querem ir junto", respondeu Carlos. Marina ficou perplexa. Por que os pais fariam uma proposta dessas? Tensionamentos existiam entre Marina e os pais de Carlos. Sempre que havia um problema relacionado a Carlos, eles tendiam a culpar Marina, como no incidente da ligação anterior. No entanto, a súbita ideia de uma viagem deixou Marina duvidosa. "Estou prestes a dar à luz em breve, e viajar longas distâncias pode ser um pouco arriscado", disse ela. Carlos respondeu: "Quantas vezes preciso te dizer, só porque está grávida não significa que está doente. Meus pais estão nos convidando com consideração." "Mas e se algo acontecer?" Marina perguntou. "Vai ficar tudo bem. Tudo já está decidido. Vamos passar 2 noites e 3 dias na próxima semana." "O quê?" "Na próxima semana é a data prevista para o parto. Isso é um pouco..." "Apenas faça o que te mandam. Prepare-se para a viagem, fim de discussão." Carlos simplesmente expressou sua opinião e então saiu do quarto. "Estou em apuros agora", pensou Marina. No dia seguinte, procurou conselho de uma amiga próxima e explicou a situação. A amiga ficou preocupada e disse: "Isso é um pouco demais." Enquanto Marina ponderava como recusar a oferta, o dia da viagem chegou de repente. "Na verdade, não estou me sentindo bem hoje. Estou preocupada com o bebê, então vou descansar em casa." Marina tentou usar isso como desculpa, mas Carlos não parecia convencido. "De qualquer forma, você pode descansar no carro. E você vai ficar bem, certo? Vamos, leve a bagagem. Estamos indo para a casa dos meus pais, então apresse-se", disse ele. Enquanto iam para o carro, Marina estava preocupada e perguntou: "Isso realmente está certo?" Depois de carregar a bagagem no carro e sentar no banco do passageiro,
Marina sentiu calor nos pés. Olhando para baixo, notou água se espalhando ao redor. "Oh, meu Deus, minha bolsa estourou", disse ela. Imediatamente informou Carlos. "Carlos, acho que minha bolsa estourou. Por favor, me leve ao hospital rapidamente." Surpreso com a situação, Carlos exclamou: "Você está falando sério?" "Sim, estou falando sério. Precisamos ir ao hospital agora. O bebê pode estar chegando." Enquanto tentava limpar a água com uma toalha no carro, Carlos de repente abriu a porta do passageiro. "Carlos, o que você está fazendo? Precisamos ir ao hospital." "Saia, você vai fazer uma bagunça no carro", ele respondeu. Marina ficou completamente chocada. "O que você está dizendo?" "Eu disse saia. Preciso limpar o carro." Então Carlos a puxou para fora do carro à força. Nessa situação inacreditável, Carlos disse: "Não acredito nisso. Devíamos estar indo para uma viagem em família. Apenas vá ao hospital sozinha." Marina ficou tão chocada que não conseguiu dizer nada. Quando chamou Carlos: "Espere, como você pode me deixar aqui assim?" Ele foi embora, deixando-a para trás. Sentindo-se sobrecarregada, Marina rapidamente ligou para uma ambulância quando alguém se aproximou perguntando: "Marina, você está bem?" Era Laura, olhando preocupada. Laura imediatamente reconheceu a situação e arranjou um táxi especial, confortando Marina durante todo o caminho. Grata pela bondade de Laura, lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Logo depois, ela chegou em segurança ao hospital, graças à ajuda de Laura. No caminho, Laura segurou a mão de Marina e a animou, ficando ao seu lado até que fosse levada para o quarto. Enquanto era transferida, Marina fez uma promessa silenciosa: "Vou fazer ele pagar por isso, mesmo com as dores do parto aumentando." Laura continuou segurando a mão de Marina. Além disso, ela entrou em contato com os pais de Marina, que logo chegaram ao hospital, parecendo profundamente preocupados. Laura sussurrou para eles: "Há algo que eu gostaria de discutir." Os três então saíram do quarto. À medida que as dores do parto intensificavam, o smartphone de Marina vibrava em um canto do quarto. "Quem é?" perguntou, e seus pais responderam com o nome de Carlos. Eles pareciam incomodados, mas Marina atendeu a ligação mesmo assim. Assim que atendeu, ouviu Carlos em pânico: "Me ajude." No entanto, Marina não estava em estado ou humor para conversar com ele, e rapidamente encerrou a ligação. Apesar dos pais de Marina terem desligado o telefone, Carlos continuou enviando mensagens enquanto o trabalho de parto intensificava. Finalmente, Marina foi levada para a sala de parto e, depois de suportar a dor por um tempo, finalmente ouviu o choro do bebê. Exausta, viu seus pais e Laura de pé diante dela com sorrisos calorosos. Aliviada, Marina fechou os olhos e descansou. Quando acordou depois de algumas horas de sono, Marina se encontrou deitada na cama do hospital, esfregando os olhos. Notou seus pais sentados ao lado com expressões de preocupação. "Você está bem?" sua mãe perguntou gentilmente. Ainda sentindo o peso da exaustão, Marina não conseguiu reunir energia para se sentar. Enquanto seu pai parecia emocionado, sua mãe o consolou dizendo: "O período pós-parto pode ser exaustivo." Presenciando essa cena calorosa, um sorriso surgiu no rosto de Marina. "Como está o bebê?" perguntou. Seus pais informaram que o bebê estava fazendo alguns exames, mas logo estaria de volta ao quarto. No entanto, Marina notou que Laura não estava presente. Respondendo à sua pergunta não dita, sua mãe comentou: "Laura foi embora há pouco tempo." Pensando em como as coisas poderiam ter se desenrolado se Laura não estivesse lá, um sentimento de gratidão tomou conta de Marina. Ela fez uma promessa com seus pais de que, após a alta, visitaria Laura para expressar sua gratidão. Ao ligar seu smartphone para informar os amigos sobre o nascimento, Marina foi recebida com um número esmagador de chamadas perdidas, na maioria de Carlos. O número a deixou momentaneamente atordoada,
mas ela não sentiu esperança ou expectativa em relação às ligações dele. Então fechou as notificações sem hesitação. Uma de suas amigas visitou o quarto do hospital para parabenizá-la pelo nascimento. Enquanto ela comemorava e estendia seus votos genuínos, Marina abriu o coração sobre os incidentes recentes com Carlos. Após ouvir a história, a amiga expressou tanto choque quanto raiva, dizendo meio de brincadeira que gostaria de puni-lo um pouco. Mas também enfatizou que a saúde e o descanso de Marina eram prioritários. A amiga conversou com Marina por um tempo e depois foi embora. Os pais de Marina, já informados por Laura sobre todo o episódio, perguntaram: "O que você planeja fazer a seguir?" Marina compartilhou seus pensamentos sobre o relacionamento com Carlos e disse para os pais que estava considerando o divórcio. Eles respeitaram sua decisão e lhe ofereceram apoio. Após sua alta, Marina planejava ficar na casa dos pais, onde eles haviam preparado um quarto para ela. Enquanto isso, Carlos parecia ter visitado o hospital. Mas como Marina havia informado a equipe do hospital que não queria vê-lo, ele não foi autorizado a entrar. No dia seguinte, Laura voltou ao quarto do hospital trazendo uma cesta de frutas. "Laura, você veio!" exclamou Marina com alegria. "Você parece estar se recuperando bem, mas lembre-se de não se esforçar demais. A fadiga pós-parto pode ser bastante intensa", Laura aconselhou. Sentindo-se reconfortada pelas palavras de Laura, Marina suspirou de alívio, pegando a cesta de frutas dela. "Laura, muito obrigada por me ajudar. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá." Marina expressou sua profunda gratidão enquanto fazia uma reverência. Laura riu gentilmente dizendo: "O mais importante é que tanto você quanto o bebê estão saudáveis. Eu só quero uma pequena mãozinha de qualquer forma, sou eternamente grata. Quando as coisas se acalmarem, irei até você para agradecer devidamente." Laura riu calorosamente em resposta. "Sabe, conversei com meu marido sobre o que aconteceu. Ele pareceu bastante furioso. Pelas palavras dela, Marina pôde deduzir a situação de Carlos. Laura, sinto muito por te envolver nessa confusão", admitiu Marina. "Não se preocupe. Lembre-se de quem você deve por poder trabalhar na empresa onde está atualmente. Esse incidente é realmente difícil de esquecer." Naquele momento, Marina ouviu um tom firme na voz de Laura pela primeira vez. Laura era, na verdade, a esposa do CEO da empresa onde Carlos trabalhava. Quando Marina e Carlos se mudaram pela primeira vez para aquela área residencial, ela não tinha ideia sobre esse fato. No entanto, como se encontravam frequentemente no supermercado local, lojas e ocasionalmente em lojas de conveniência, Marina e Laura se tornaram mais próximas. Chegaram até a desfrutar de chás juntas, e durante essas sessões, Marina aprendeu sobre a natureza do trabalho do marido de Laura. Por outro lado, Carlos estava completamente alheio a esse contexto. Isso porque ele nem sequer acompanhou Marina nas saudações iniciais do bairro e não gostava de interagir com os vizinhos. Laura havia pedido a Marina gentilmente: "Não quero causar problemas, então não conte ao seu marido." E Marina respeitou esse pedido. Sabendo que Marina estava grávida e ainda sendo forçada a suportar o comportamento irracional de Carlos, Laura sugeriu várias vezes: "Devo falar com meu marido sobre isso?" No entanto, Marina sempre recusava, não querendo incomodá-la. Mas com esse incidente recente, talvez até Laura tenha chegado ao limite. É por isso que Carlos continuava ligando para Laura. "Eu realmente não posso te agradecer o suficiente por tudo", disse Marina. As palavras fortes de Laura fizeram Marina perceber o quão sortuda ela era por ter alguém que faria tanto por ela. Não pôde evitar se emocionar. Vendo a reação de Marina, Laura mais uma vez lhe deu um sorriso caloroso. "Marina, você é uma amiga querida para mim. Eu não posso simplesmente ficar de braços cruzados quando algo assim acontece com uma amiga." A conversa foi repleta de sorrisos sinceros. No entanto, as mensagens de Carlos não pararam. Apesar da enxurrada de notificações online, Marina conscientemente as ignorou. Pensar sobre o divórcio clareou sua mente, e tudo o que ela queria
era pensar em como viver sua vida com o bebê. Enquanto se preparava para sair do hospital, uma amiga próxima visitou o quarto e lhe entregou seu smartphone dizendo: "Quero que você veja isso." Exibido no telefone estava uma publicação que se tornou um grande assunto em uma certa plataforma de mídia social. Quando Marina perguntou do que se tratava, a amiga informou que havia postado sobre as ações recentes de Carlos nas redes sociais. A amiga de Marina tinha uma influência significativa nas redes sociais, com um grande número de seguidores. Um dia, ela recebeu uma resposta a uma de suas postagens. O seguidor que respondeu, por acaso, havia capturado um vídeo da cena em que Marina foi expulsa do carro por Carlos. O seguidor, querendo proteger a privacidade de Marina, borraram seu rosto no vídeo e, com a permissão da amiga, compartilharam o vídeo online. O vídeo se espalhou como fogo e, como resultado, detalhes pessoais sobre Carlos e até mesmo sobre sua empresa foram identificados. Atualmente, Carlos parecia estar sob uma tempestade de críticas online. "Eu não fazia ideia de que isso havia escalado a esse nível", disse Marina. Sua amiga, sorrindo gentilmente, comentou: "Bem, eles provocaram isso." As ações de Carlos e suas consequências foram todas resultado das escolhas que ele fez. Além disso, quando um dos amigos de Carlos o confrontou sobre o incidente, ele aparentemente se desculpou dizendo: "Eu tinha um compromisso de viagem com meus pais naquele dia, então não tive escolha." Por causa dessa declaração, não apenas Carlos, mas também seus pais começaram a enfrentar críticas online. A história se espalhou até mesmo nas proximidades da casa dos sogros de Marina, e parecia haver vários tópicos relacionados a OS pais de Carlos circulando nas redes sociais. De repente, o telefone de Marina começou a tocar. Quando ela verificou a tela, era uma ligação da sua sogra. Olhando para a tela do telefone com interesse, a amiga sugeriu: "Por que você não atende e dá uma boa lição nela?" No entanto, Marina estava tão farta que não conseguiu encontrar palavras para fazê-lo e decidiu ignorar. Antes que percebesse, o registro de chamadas perdidas estava preenchido com os nomes de Carlos, do sogro e da sogra. Desde que o incidente foi destacado nas redes sociais, até a equipe do hospital parecia estar ciente da situação de Marina e começou a oferecer apoio genuíno. Se Carlos ou seus sogros vinham ao hospital ou ligavam várias vezes, a equipe do hospital não permitia nenhum contato com Marina. Conforme a data da alta de Marina se aproximava, ela tinha uma preocupação urgente: se Carlos e seus sogros poderiam estar à espreita do lado de fora do hospital. Seus pais a tranquilizaram dizendo: "Você não tem nada com o que se preocupar." Mas a ideia de seu precioso bebê estar em perigo a deixava ansiosa. No entanto, essa preocupação foi rapidamente dissipada no dia da alta. Enquanto seus pais a ajudavam com seus pertences, ela ouviu a voz de Carlos gritando: "Marina!", seguida pelas vozes altas dos sogros. De repente, homens de terno preto cercaram Marina, formando uma barreira protetora. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, um dos homens se aproximou, gentilmente abriu a porta do carro e disse: "Não se preocupe, estamos aqui a pedido do Senhor para protegê-la." Parecia que seus pais já estavam cientes disso, pois sua mãe sorriu e disse: "Não te disse que não havia nada com que se preocupar?" Acreditando nas palavras dela, Marina se sentiu aliviada e entrou no carro. Durante todo o tempo, Carlos e seus sogros, sobrecarregados pela presença dos seguranças, não conseguiram se aproximar. Marina não conseguia encontrar palavras para expressar o quão grata estava pelo apoio de Laura em uma situação como essa. A única coisa que ocupava sua mente era como retribuir a gentileza de Laura. Seus pais sentiam o mesmo, dizendo em uníssono: "Precisamos encontrar uma maneira de mostrar nossa gratidão a Laura." Embora sua nova vida tenha começado de forma tranquila e dias agradáveis continuassem, os contatos de Carlos e dos sogros nunca cessaram. Marina enviou-lhes os papéis do divórcio, mas não houve nem mesmo um indício de aceitação.
Um dia, seus sogros ligaram para a casa dos pais de Marina. Parecia que seu pai atendeu e eles o abordaram com a atitude de: ela se tornou parte da nossa família, então, não importa como seja tratada, ela não deve reclamar. Quando seu pai respondeu irritado à afirmação deles, parece que ficaram surpresos e rapidamente desligaram. Enquanto discutiam como lidar com isso, Marina decidiu que buscar assistência profissional era a melhor opção e resolveu consultar um advogado. Coincidentemente, seu pai conhecia um advogado e, quando explicaram a situação, ele gentilmente prometeu ajudar. Marina informou o advogado sobre o vídeo que circulava nas redes sociais e detalhou eventos passados. Quando o advogado entrou em contato em nome dela, Carlos ficou inicialmente surpreso, mas com o tempo tornou-se desafiador. Resolveremos os problemas matrimoniais sozinhos, não precisamos de um advogado, argumentou em um tom petulante. No entanto, o advogado respondeu calmamente: estou agindo a pedido de Marina. Qualquer comunicação futura deve ser direcionada a mim. Cabe a Marina, minha cliente, decidir se quer ou não envolver um advogado. Carlos ficou sem palavras. Embora inicialmente tenha se recusado a divorciar, quando a mediação e a possibilidade de um caso judicial foram sugeridas, a palavra tribunal pareceu abalar-lhe e ele concordou relutantemente com o divórcio. Não tenho interesse na criança e não tenho intenção de vê-la no futuro, então não vejo por que devo pagar pensão alimentícia. Quanto à divisão de bens, eu não fiz nada de errado, afirmou de forma irracional. O advogado explicou calmamente a partir de uma perspectiva legal, mas Carlos ainda parecia inconformado. Nesse caso, parece que nos encontraremos no tribunal, sugeriu o advogado. Os sogros de Marina, que estavam ouvindo por perto, aparentaram entrar em pânico e imediatamente concordaram. Quando foi informada disso pelo advogado, Marina ficou chocada por ter se casado com um homem assim. Ela havia estado se comunicando com Laura desde que voltou para a casa dos pais, e quando lhe contou sobre os eventos recentes, Laura sugeriu brincando e com alegria: que tal confiscar a aposentadoria do seu ex-marido? Penhora é uma opção, certo? Sentindo-se sobrecarregada pela perspicácia de Laura, algum tempo depois, Marina foi contatada pelo advogado, que a informou que Carlos desejava se desculpar pessoalmente. Querendo uma conclusão satisfatória, ela concordou em conversar por telefone sob a supervisão do advogado. O dia da ligação agendada chegou. Naquele dia, Marina foi acompanhada pelos seus pais e pelo advogado. Do outro lado da linha, ouviu: finalmente você atendeu. Peça desculpas agora e eu te perdoo. Então volte para casa. Vamos ser um casal novamente. A casa está uma bagunça, posso perder meu emprego e todos estão me olhando de forma fria. Tudo isso é culpa sua, então assuma a responsabilidade. Ele continuou a bombardeá-la com acusações. Sem se deixar intimidar, Marina escolheu calmamente como reagir. Quando ele disse: vê, você nem consegue responder direito. Realmente uma mulher sem qualidades redentoras. Finalmente Marina respondeu: só para você saber, essa conversa está sendo gravada. Vou mantê-la como prova. Adeus. Ao ouvir isso, a voz de Carlos revelou seu choque. Espere, você gravou isso? Não é justo, certo? Eu estava brincando, desculpe. Não posso viver sem você, vamos recomeçar. Nós realmente nos amávamos, certo? Prometo que vou tentar mais a partir de agora. Depois de ouvir essas palavras, Marina desligou o telefone imediatamente. Com a gravação em mãos, entregou-a ao advogado e perguntou: você pode usar este áudio como prova? Balançando a cabeça em descrença, o advogado comentou: ele realmente é um homem incorrigível. Os pais de Marina, sentindo o mesmo que ela, decidiram firmemente cortar laços com Carlos. Vendo o comportamento dele, eles ficaram mais surpresos e desapontados do que com raiva. Em algum momento, Marina percebeu que estava ligeiramente aproveitando esse drama, apegando-se ao pequeno lado diabólico que surgiu nela. Os procedimentos de divórcio com Carlos foram concluídos de forma tranquila. Tanto a divisão de bens quanto os acordos de pensão alimentícia avançaram sem problemas e a turbulência começou a diminuir.
Devido às informações que Laura compartilhou com seu marido, o presidente da empresa onde Carlos trabalhava, ele foi prontamente disciplinado. O presidente, conhecido por seus valores voltados para a família, acreditava que um funcionário que não conseguia proteger sua família não podia ser confiável pela empresa. Carlos perdeu o emprego, não conseguiu pagar o empréstimo habitacional e voltou para a casa dos pais. Sua reputação foi manchada pelo vídeo viral e ele lutou para encontrar um emprego estável, mal conseguindo se sustentar com trabalhos temporários de meio período. Rumores também se espalharam sobre seus pais. E de acordo com relatos de amigos de Laura na vizinhança, eles pareciam viver em constante desconforto. O julgamento frio da sociedade que enfrentaram, que superou as expectativas de Marina, a fez pensar que, surpreendentemente, essa ostracização pode ser mais difícil para eles do que qualquer consequência legal. Com a maioria das questões resolvidas e sua saúde recuperando, Marina, seu bebê e seus pais visitaram a casa de Laura para expressar sua gratidão. Tanto Laura quanto seu marido pareciam genuinamente felizes e mimaram o bebê de Marina, fazendo-os sentir acolhidos e aquecidos. Depois disso, Laura e a mãe de Marina se tornaram grandes amigas. Da mesma forma, o marido de Laura e o pai de Marina se deram muito bem, e suas famílias se tornaram próximas. Além disso, o filho de Laura e seu marido era da mesma idade que Marina, e para a surpresa de todos, seu relacionamento começou a se desenvolver em uma direção inesperada. Alguns anos depois, a ideia de que Marina poderia realmente se tornar parte da família de Laura foi algo que ninguém jamais poderia ter previsto. A vida é realmente cheia de surpresas.